Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos refletindo e dando continuidade ao Evangelho de Mateus, tudo que ele viu, tudo que ele percebeu em Jesus, os seus feitos, as suas maravilhas, os seus milagres, as suas palavras. Ele sentiu necessidade de registrar tudo isso, porque quando nós vivemos experiências com Jesus, nós devemos registrar também, porque de repente encontramos alguém necessitado, podemos dar um testemunho de algo que aconteceu na nossa vida e isso vai fortalecer a fé do outro. Então, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, nós vimos nos 2 áudios passados o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, comentamos cada uma delas, vimos que são valores, atributos, virtudes que nós precisamos buscar, que são do caráter de Cristo, e que à medida que nós estamos nos aperfeiçoando, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, e Ele está fazendo esta obra em nós, nós também vamos absorvendo essas virtudes para o nosso caráter. Dando continuidade, depois do Sermão do Monte, Mateus registrou algo que Jesus disse, e ele presenciou e ele achou muito importante registrar. Quando Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. O que é que Jesus queria dizer com isso? O que é que ele queria transmitir? Qual era a mensagem quando ele diz: vós sois sal da terra e luz do mundo? Então hoje nós vamos refletir um pouco o que é que significa ser sal da terra. E nós, como pessoas cristãs, que estamos também nesta caminhada, buscando essa perfeição de Cristo, precisamos entender as parábolas de Jesus, precisamos entender as comparações que ele faz com coisas tão corriqueiras nossas como sal, uma coisa que nós usamos todos os dias na comida, mas ele quis dar um significado muito importante. Então, quando nós começamos a buscar mais sobre o conhecimento do sal mineral, esse sal que nós usamos na comida, nós começamos a entender porque Jesus usou esta figura para nos falar aos cristãos. Então veja o que eu encontrei sobre o sal. O sal é um mineral essencial para o corpo humano, ou seja, ele é essencial, nós temos que ingerir sal. E ele tem várias funções importantes, como o sal serve para regular os líquidos do nosso corpo. Ele dá uma manutenção do equilíbrio de pH. Ele é necessário para a transmissão de impulsos nervosos. Ele é fundamental para a contração muscular. Os músculos que nós temos em todo o nosso corpo precisam do sal para se contraírem. E também ele é importante para a absorção dos nutrientes. Eu tenho certeza que você não sabia que o sal tinha essa importância, porque eu, como nunca pesquisei agora, mas nunca pesquisei antes, eu não tinha esta consciência da importância do sal para o nosso corpo. E tem mais. O sal também previne a desidratação, tanto que quando nós estamos desidratados, tem aquela receita caseira que nós colocamos água com sal, com açúcar, exatamente para nós começarmos a ser hidratados, ou vamos para o hospital, tomamos o soro. Então se você não ingerir sal, você está com o risco de se desidratar. O sal também é muito importante para fortalecer os nossos ossos, principalmente as pessoas que estão ficando idosas, como eu. Precisamos ter o corpo mais fortalecido. O sal contribui muito para o fortalecimento dos nossos ossos, melhora a função nervosa
e reduz o risco de infecções. Então veja como o sal, essa figura que Jesus usou para nos falar, para dizer que nós devemos ser sal da terra, quantas funções ele tem, quantos benefícios ele traz para o nosso corpo. Mas também temos que chamar a atenção porque se o sal é usado em excesso, ele pode trazer vários riscos e vários danos ao nosso corpo, como a hipertensão. Ele pode trazer problemas cardíacos sérios, ele pode trazer insuficiência renal, que você vai precisar de hemodiálise, que é um sofrimento, e ele retém muito líquido se você usa sal em excesso. Então, nós vemos aí, e a Bíblia fala que o nosso Deus tem o espírito de moderação, de equilíbrio, como tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, inclusive a palavra de Deus que nós proclamamos e que às vezes vem a vontade de que o outro se converta logo naquele momento e nós excedemos, usamos em excesso a palavra de Deus, que não vai trazer benefício para aquele que está nos ouvindo. Vamos agora fazer uma correlação com a nossa vida cristã e refletir nessa afirmação que Jesus fez: vós sois o sal da terra. Mas ele disse uma coisa muito importante, lá em Mateus 5 ainda. Se o sal perder o sabor, com que há de temperar? Se o sal perder o sabor, vai adiantar você colocar sal na sua comida? Ele não vai ter nenhuma influência como tempero. E ele ainda disse mais, que se o sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Leia lá em Mateus 5, depois das bem-aventuranças. Isso me trouxe muito temor no coração, porque se ele está nos comparando como sal da terra, nós precisamos manter este sabor, o sabor das palavras de Cristo, o sabor da vida de Cristo. Porque se nós perdemos este sabor, nós podemos ser lançados fora do seu reino. E aonde é que nós vamos parar? Se nós formos lançados do reino de Deus. E ainda ser pisado pelos homens. Isso fala de perseguição, de tortura. Então, nós precisamos trazer a consciência, essa figura do sal que Jesus deixou registrado nas suas palavras e que o evangelista Mateus deixou registrado no seu evangelho, e realmente dá uma importância muito grande a esse símbolo que Jesus usou para dizer que nós devemos ser sal da terra. Então nós, como sal da terra, fazendo uma comparação com sal mineral, que é essencial para o nosso corpo, nós, como cristãos, como sal da terra, somos essenciais para o corpo de Cristo. E dentro desse conceito de corpo que foi deixado pelo Senhor, cada um de nós tem uma função, como nós vimos acima, as várias funções que tem o sal mineral. Então você está inserido no corpo de Cristo porque você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você é discípulo dele, você ouve seus ensinamentos, você está inserido no corpo de Cristo. E ele quer lhe usar como um sal, e ele vai lhe dar uma função, ele vai lhe dar um dom ou talvez um ministério para que você coloque em prática tudo isso para beneficiar ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Assim como o sal mineral é essencial para o nosso corpo humano. E nós sabemos que diante das surpresas da vida, que elas sempre estão trazendo surpresas para nós
Nós, como sal da terra, podemos ser aquela pessoa que regula a situação naquele momento caótico. Você vai ter discernimento, você vai ter paz de espírito, para você regular aquela situação do momento. Você, como sal da terra, pode trazer um equilíbrio às mentes das pessoas frente a situações desesperadoras que elas podem estar vivendo. E também nós, como sal da terra, no nível espiritual, podemos impartir os nutrientes espirituais para aquelas pessoas mais envolvidas, que estão com o emocional muito abalado devido às circunstâncias que estão vivendo. Então veja como Jesus sabiamente nos comparou ao sal da terra. Precisamos ter essa consciência. O que é ser sal da terra? Então, vamos continuar comparando esse sal mineral que traz tantos benefícios ao nosso corpo. Nós vimos acima que ele previne a desidratação. E se levarmos isso ao nível espiritual, nós podemos dizer que as nossas palavras temperadas com o sal espiritual, com o sal da vida de Cristo, ela pode contribuir para aquele outro que está com o espírito abatido, quase desfalecendo, ele receba esta água viva que vem de nós. Ele receba essa palavra viva para trazer ânimo à sua alma. E nós sabemos que nas Escrituras é usado muitos símbolos e, simbolicamente, a palavra de Deus é comparada à água. Então, a pessoa pode estar espiritualmente totalmente desidratada, porque não lê a palavra, porque não ouve a palavra, porque se recusa a ouvir, porque não estuda a palavra, porque não desenvolve um relacionamento com Jesus. Essa pessoa pode estar, e com certeza vai estar, espiritualmente desidratada. Então, você, como uma pessoa que está nesta caminhada cristã, você que está recebendo de Cristo uma palavra viva, que contém nutrientes, que contém alimento saudável, você pode trazer aquela outra pessoa, uma esperança para aquela alma abatida. Você pode estar sustentando a fé daquela pessoa. Porque quando nós nos sentimos muito abalados, às vezes nós deixamos que a incredulidade entre no nosso coração e na nossa mente. E quando a incredulidade entra no nosso coração e na nossa mente, o inimigo se aproveita na mesma hora para chegar com outros espíritos enganadores e fazer com que a nossa fé seja enfraquecida. Então, você como sal da terra, nós como sal da terra, espiritualmente falando, seguindo as instruções do nosso Mestre, que é Jesus Cristo, nós podemos impedir que aquela pessoa fraqueje na fé. Nós podemos impedir que aquela pessoa se deixe abater. Uma outra função do sal mineral que nós vimos é que ele serve também para fortalecer os nossos ossos. E ele também melhora a nossa função nervosa e nos previne de infecções. Então vamos levar isso para o plano espiritual. Nós, como cristãos, sendo sal que tem sabor, não é um sal insípido, um sal que tem sabor, nós podemos fortalecer o outro, porque o sal fortalece os ossos sustentam o corpo, então nós podemos fortalecer aquela pessoa que está diante de nós, que está pronto às vezes para desmaiar devido àquelas circunstâncias tenebrosas que estão vivendo.
Outra coisa que nós podemos fazer como sal da terra é poder acalmar os nervos daquela outra pessoa, trazendo a paz de Cristo para o coração dela. E, acima de tudo isso, nós podemos prevenir a infecção espiritual. Porque o sal tem essa função, o sal mineral tem essa função, ele previne infecções. E nós sabemos que quando a pessoa está muito abalada emocionalmente, que a incredulidade pode chegar à sua mente, que ela pode se enfraquecer na sua fé. E nesta hora, os espíritos enganadores, que o mundo espiritual está aqui ao nosso redor, nós não estamos vendo, mas ele está aqui. Podemos sentir. Nessa hora, eles se aproveitam para lançar dardos do maligno em nosso coração e nos trazer uma infecção espiritual, a ponto até de nos desviarmos do caminho. Então, se nesses momentos difíceis nós não tivermos uma fé firme e consistente, como o grão de mostarda, nós temos essa tendência, né, de desacreditar de Deus, de questionar a Deus porque estamos passando por tantos momentos tão dolorosos. E quando nós temos essa atitude, quando nós não mantemos o nosso foco em Jesus, o nosso olhar em Jesus, a nossa mente em Jesus, nós vamos nos enfraquecer na fé. E os espíritos de engano que estão aí ao redor de nós e em toda a terra, eles podem se aproveitar deste momento de fraqueza espiritual e lançar um dardo maligno em nosso coração, trazendo muitas consequências ruins para a nossa vida espiritual. E eu estava imaginando aqui. Primeiro eu achei assim lindo, maravilhoso, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. E eu nunca tinha parado para refletir de uma forma mais profunda o que é que significa ser sal da terra, quais são os benefícios que o sal traz. Mas agora eu tenho uma consciência muito maior do que é ser sal da terra, como uma pessoa cristã. E eu achei também impressionante e maravilhoso como Mateus, que andou ali lado a lado com Jesus, percebeu tudo isso na caminhada de Jesus. E com certeza ele deve ter se surpreendido a todo momento. Era uma surpresa atrás da outra. Como ele via Jesus agindo diante dos seus perseguidores, as suas reações, como ele reagia diante da multidão que o seguia, como ele tinha uma fé consistente e firme no Pai, diante de todas as adversidades da vida. Ele nunca se tornou um sal insípido. Em todos os momentos bons, agradáveis, ruins, desesperadores, ele se manteve com sabor, o sabor do Pai, o sabor da vida do Pai, que estava nele e que ele estava querendo transmitir para todos aqueles que estavam ao seu redor. E outra lembrança que eu tive quando eu estava refletindo nesta mensagem, eu me lembrei quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, logo depois do seu batismo no Rio Jordão. Você percebeu qual foi a atitude de Jesus? Ele não se deixou amargurar pela tentação. Ele não se abateu emocionalmente pela tentação. Ele não desmaiou, apesar de estar 40 dias em jejum. Ele sentia fome e Satanás estava oferecendo a ele pão, mas ele não se deixou abalar. E a arma que ele usou neste momento foi sempre a palavra de Deus. Ele nem argumentou, nem contra-argumentou com Satanás. Não deu essa
esse privilégio a ele. Ele sempre respondia com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela traz uma certeza, uma convicção no nosso íntimo, no nosso coração. Ela fortalece a nossa fé. E depois nós vemos ali como Jesus estava em perfeito equilíbrio. Ele não se desesperou. Mas depois nós, lendo essa passagem da tentação, nós vimos que tinham anjos ali ao redor dele. E acontece conosco também, os anjos estão ao nosso redor. Não é só o maligno, os espíritos enganadores que estão ao nosso redor, não. Os anjos, e principalmente eles, estão ao nosso redor. E quando Jesus passou por aquela prova, os anjos o serviram. Então precisamos ter isso em mente, precisamos ter essa visão nos seus momentos difíceis e desesperadores. Não esqueça, não se abata, não se desespere, não perca a fé, não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Se lembre que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Clame a Deus, suplique a Deus, ore a Deus, pegue a Bíblia, leia, declare a palavra de Deus e você vai ver que você vai ter um consolo e uma vitória sobre tudo que você está vivendo. Jesus, como sal da terra, ele sempre tinha muito sabor. Tanto que as multidões seguiam a ele. Suas palavras traziam vida. Suas palavras traziam cura. Suas palavras traziam ressurreição. Por isso todos queriam segui-lo. E nós, como seus seguidores, devemos ser sal, como ele foi. E ele continua sendo sal, só que agora ele quer nos usar através de nós. Ele também vai trazer cura, ressurreição, consolo, conforto. Ele continua sendo o nosso sal, com muito sabor. Nós precisamos abrir o nosso coração para que ele venha, ele more aqui dentro. E através do seu corpo, do corpo de Cristo, Jesus continuará se manifestando como sal da terra. Mas vamos nos lembrar sempre que se nós nos tornarmos insípidos, sem sabor, não vai ter tempero, não vai ter palavra viva, não vamos alcançar o objetivo que ele espera de cada um de nós. E ele diz que tornando o sal insípido para nada serve e ele é lançado fora. Então eu quero que você, nessa reflexão, você tome esta consciência desta palavra de Jesus. Vós sois sal da terra. Reflita, medite, leia de novo lá em Mateus capítulo 5. Busque dele mais revelações. E a sua caminhada, você vai progredir na sua caminhada, porque milagres vão acontecer através de você, para beneficiar você e também ao seu próximo. Então, no próximo domingo, nós vamos refletir sobre a luz, porque Jesus também disse, vós sois a luz do mundo. Então, vamos aprofundar mais o que é que Jesus queria nos transmitir com essas palavras. Que você seja sal da terra, na sua casa, para com seus filhos, para com seu cônjuge, no seu trabalho, no seu condomínio. Tenha sempre palavras com muito sabor, que vão trazer vida ao outro. E compartilhe essa mensagem, porque é uma reflexão que eu nunca tinha feito antes. Mas eu estou extasiada agora, fazendo esta reflexão e conhecendo mais sobre o sal. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe a nossa mensagem. No próximo domingo nos encontraremos. Até lá!